Bom, galera, boa noite. Mais uma live aqui da Eurecano. Hoje vai ser um papo também bem legal com a Val. A gente vai falar bastante coisa interessante. Vai permear entre adulto, criança, relação humana, aprendizagem, reaprendizagem, conexões, enfim. Vai ser um papo bem legal. A Val deve estar entrando daqui a pouquinho. Ela está com um problema na internet, mas quem não está, né, nessa pandemia, mas ela já deve estar se conectando. E aí a gente começa o bate-papo. Na verdade, ela já chegou vivo aqui para a gente iniciar o bate-papo. E vai entrando aí, galera. Espera aí, deixa eu chamar ela aqui. E aí, Val, tudo bom? Tudo ótimo! E você? Eu tô ótimo também. Hoje a minha conexão resolveu, só porque eu falo muito em conexão, porque conexão é muito importante para mim, hoje a minha conexão não está funcionando. Ah, pô, já a Denise entrou, a Verinha entrou, olha, quanto tempo, hein, Vera? É, É, Vera Lessa! 19 horas em ponto, Val, olha a pontualidade britânica. É, Nós somos pontuais. nós somos pontuais, a galera também. Val, a gente vai começar o nosso bate-papo. Hoje vai ser um bate-papo bem legal, galera. A ideia aqui é um bate-papo de dois lados. Eu e a Val vamos trocar os papéis de quem pergunta, quem responde a todo momento. Acho que é uma forma orgânica. Mas antes da gente começar o bate-papo, vamos ouvir um pouco quem é a Val, né? Val, conta aí pra gente sobre você. Ai, meu Deus, tá bom. Primeiro, Norbis, eu chamo o Norberto de Norbis, né? Então, quando eu falar Norbis, é esse homem de barba aí. Quem sou eu? Então, eu queria primeiro agradecer ao Norberto por me convidar. Ele foi muito gentil, né? Muito bondoso de me convidar para fazer essa live com ele. Estou muito feliz de estar aqui, embora um pouquinho, né? Como é que funciona essas coisas de live, mas acho que vai ser gostoso. Mas vamos nos divertir. Você fala super bem com pessoas. Aqui só é uma tela só, fica É tranquilo. As pessoas estão verdade, do outro lado. é verdade. Então, meu nome é Valéria Fontan, para quem não me conhece. Eu tenho duas filhas lindas, maravilhosas, um marido também muito bonitinho. Eu sou carioca, porque todo mundo vai perceber com o meu S que eu sou carioca, né? Logo, logo. Atualmente eu trabalho numa empresa chamada Bifuture, com mais duas sócias, a Vera Lessa, que deve estar aí, e a Ana Shimofusa, que eu parei de perceber quem estava entrando, não sei se ela já entrou. O nome da nossa empresa, como eu já falei, é Bifuture. O que, que a gente faz, né? O que, que a gente faz com muito amor e muita dedicação? A gente é uma empresa de Educa Mais Ação. E o que a gente trabalha são soluções de educação. E o que, que a gente quer com essas soluções de educação? Conectar pessoas e organizações. Então, a gente trabalha com pessoas e com organizações, e a gente conecta essas pessoas com o futuro, através do quê? Através de experiências de aprendizado. Então, a gente faz bastante experiências de aprendizado para conectar as pessoas com o futuro. Porque a gente nasceu, né, com esse propósito de conectar as pessoas com o futuro, para que elas não tenham medo do futuro e vivam uma vida tanto profissional quanto pessoal mais prazerosa e melhor. Então, é isso que a gente faz na Bifuture. E estamos aqui agora falando com o Norberto, a Bifuture e a Valéria Fontana. Inclusive, a Bifuture está em peso aqui. A Ana acabou de chegar, a Vera já tinha entrado, né? É legal dizer, é uma empresa que tem três pessoas incríveis à frente, né? Eu tive o prazer de conhecer as três. A Val é extremamente animada e vocês não têm noção como que é ela nas experiências de aprendizagem, né? São experiências bem divertidas e a Val é aquela que contagia a galera, né? Ela tá aí fazendo de tímida, mas é tudo enganação, vocês vão perceber na live, tá? É verdade, Norberto, é verdade. Mas quer fazer alguma pergunta para começar? Depois eu faço para você. Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta, nem é a primeira que eu ia te fazer, porque eu resolvi mudar.
Ah, Eu meu queria saber Deus. um pouco. Eu sei que você trabalhou muito tempo no Itaú, e eu sei que Sim. você teve bastante função lá. Eu sei que você já foi da área de processos, da área de compliance, mas a última área foi de vendas. E a minha pergunta é a seguinte: que é mais importante? Sair para vender ou sair para criar uma experiência diferenciada para o cliente? Como você encarava esse processo de venda Hum, e esse processo de relação com o cliente? E como você tá, fazia com a sua equipe, né? Porque você tinha uma equipe grande, né? é verdade. Então, isso é vender é como fazer qualquer outra atividade, tá, Norbs? Na realidade, é assim. Quando você está trabalhando com pessoas, você trabalha com liderança, não importa exatamente que tipo de liderança, que tipo de função essa liderança tem, seus colaboradores. Eles podem ser vendedores, eles podem ser operacionais, eles podem ser de tecnologia, mas sempre tem um cliente do outro lado, seja ele um cliente pessoa física, pessoa jurídica, seja ele um cliente, uma pessoa que desenha projetos, seja ele um cliente, um border de diretoria, sempre tem uma outra pessoa com que você tem que lidar. Então, tanto na área de vendas como em qualquer outra área, eu já trabalhei com liderança de várias áreas, o que é importante, né? É você sempre olhar quem é esse seu cliente. O que esse seu cliente precisa? Quando você fala de vender, no fundo a gente está sempre vendendo alguma coisa. Quando você trabalha na área de vendas propriamente, na área comercial de um banco, você está vendendo um ativo, você está vendendo alguma coisa, um seguro, mas quando você está trabalhando numa área de processo, na realidade você está querendo vender uma implementação de um novo processo. Tudo acaba sendo uma venda. O que muda é o ativo que você está vendendo. E o que é importante quando você trabalha em vender alguma coisa? E muitas vezes você está vendendo a você mesmo, porque você vai levar suas ideias para lá, a sua maneira de fazer alguma coisa. O que é importante nisso? A pessoa sentir que você está ali e que ela é importante no processo. Ela é o centro da atenção, é o que se chama hoje assim, customer centricity, ou seja, colocar o cliente no centro. E o que quer dizer colocar o cliente no centro? É fazer tudo o que ele quer? É dizer sim o tempo inteiro? É mentir para que ele fique feliz? Não. Colocar o cliente no centro é entender o que você tem que resolve as principais dores dele. É o que você tem na sua empresa, ou na sua atividade, ou no seu processo, que vai ajudar a resolver as dores deles. É entender, conversar, olhar no olho, fazer mais pergunta do que responder, né? Perguntar, entender o que ele está fazendo, o que ele precisa, e daí montar um processo de entrega, seja ele de um banco ou de uma empresa de educação. Porque hoje, na Bifuture, a gente faz bastante isso também, né? Nós somos uma empresa em que a gente vende experiência de aprendizado. Então, para fazer uma boa experiência de aprendizado, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender quem essa pessoa, essa organização está do outro lado. Quais são as dores dela? O que ela está precisando? Como é que ela entende? Qual é o linguajar dela? Como é que é o vocabulário? Como é que eu vou conseguir desenvolvê-la melhor? Porque o que a gente quer é o quê? É simplificar. Simplificar para lidar com o complexo. Porque todos os processos são complexos. Então, você tem que simplificar. Não sei se isso te respondeu. Sim, respondeu. E aí veio uma outra pergunta, Val, que é a seguinte: a gente estava falando do trabalho do futuro, né? Essa questão, a questão da Upfilter. E aí eu queria que você comentasse um negócio que é bem interessante, é recente, muito aprendizado na jornada, mas vocês trabalham com o conceito também de trabalho em rede. Eu acho muito legal essa questão, não só por causa da pandemia, até porque pode ajudar muito aqui, mas porque é uma questão que ajuda a alavancar um ecossistema de negócios e é uma questão interessante porque na teoria parece fácil, mas na prática não é tão fácil. Conta um pouco para a gente como que é essa experiência do trabalho em rede Tá, e como que está desenrolando isso. tá. Então, eu vou dar um passo para trás antes de falar do trabalho em rede, para pensar um pouquinho assim, ó, vou bem para trás mesmo, né? Quando a gente falar um pouquinho de como é que a gente trabalha em conjunto, como é que é essa coisa do coletivo, porque para trabalhar em rede tem que pensar no coletivo, né? Isso é uma premissa, não sei se você concorda comigo, mas é uma premissa. Então vou voltar um pouquinho para trás.
quando a gente nasce, assim, a gente é bebezinho, a gente tem aqui no nosso corpo, o corpo é centrado em quê? Querer realizar seus desejos, o corpo é centrado em querer comer, querer calor, querer ser trocado. Então a gente chora e a gente só pensa na gente. Conforme a gente vai crescendo e amadurecendo e melhorando a nossa capacidade cognitiva, o que a gente vai perceber? Que não é só a gente, que também tem uma questão do coletivo, que o coletivo passa a ser importante, né? Então, quando a gente está falando em rede, o coletivo é muito importante. E como é que o ser se percebe em coletivo? Eu até brinco, né, que tem uma jogadinha de palavras que eu gosto muito de fazer, que é assim, a gente fala muito em evolução e em crescimento, né? Que é crescimento para mim? Como é que a gente cresce? E como é que a gente cresce? A gente cresce sozinho. O crescimento é uma coisa solitária. O que isso quer dizer? O que eu chamo a atenção de crescer solitário? Porque o crescer significa você ter responsabilidade pelo que você está fazendo, você se preocupar com as suas atitudes, você se colocar no centro de responsabilidade pelas suas ações. Então, isso é crescer, é você estar melhorando. E o que é evoluir? Evoluir é um pouco diferente, aí você já está falando no coletivo. Então, você cresce no solitário e você evolui no coletivo. Tá bom? Então, quando você começa a evoluir no coletivo, vem o trabalho em rede, que é um trabalho que, na minha opinião, é um trabalho bem evoluído, porque você tem pessoas diferentes, de expertises diferentes, e a gente tem feito isso, né? A gente tem um projeto chamado Hands on the Future, no United, com um grupo que a gente denominou United, e que nós temos pessoas diferentes que trabalham em rede. E por incrível que pareça, eu consegui aprender blockchain com esse rapaz aí, assim. Foi uma coisa milagrosa, mas eu consegui aprender. Então, assim, o que a rede nos proporciona? A rede nos proporciona integração, pessoas diferentes e nos obriga a crescer de maneira solitária. Porque na rede você tem que se preocupar com o que é sua responsabilidade, o que você pode dar para aquele coletivo de pessoas que está ali. Né? Não sei se fez sentido para você, não é isso que eu estou querendo falar. E aí, voltando para você aqui, que eu acho que vocês fazem uma coisa na Eurecando, que eu acho que ajuda muito nessa questão da rede, de pensar no futuro e de você ter um profissional melhor preparado para trabalhar em rede, que para mim é futuro. Não tem como voltar atrás. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão trabalhar em rede. Então, quando eu olho para a Eurecando, aí eu vou te perguntar assim, como é que porque vocês trabalham com crianças. A grande preocupação do trabalho de crianças é prepará-los para enfrentar um futuro que vai ser diferente do que a gente tem hoje. Quando você fala trabalho em rede, o que você faz no Eurecando para começar a colocar isso para as crianças? Como é que é esse processo lá? Então, Val, na Eurecano é um negócio muito, muito orgânico também, né? A Denise, que está aqui, é bióloga, né? Acho que ela adora essa palavra do orgânico. Mas lá, além da gente trabalhar em equipe, as crianças em equipe, a gente traz empresas para olharem o que as crianças fazem e leva as crianças para olharem o que é feito no mundo, né? Então, a gente já levou crianças para conhecer institutos de deficientes visuais, para conhecer empresas de carros elétricos sendo fabricadas, já trouxe empresa de energia solar para dar uma aula para as crianças. Então, todas essas empresas eram parceiras de uma causa, sabe? Eram empresas que a gente conectou numa rede e falou, meu, a gente queria transformar a mentalidade das crianças e queria trazê-las para a realidade. As empresas foram se conectando. Então, a gente mostrou para as crianças que não é só quatro paredes e um grupo de crianças, que o mundo é uma conexão maior. O mundo é com quem você trabalha e para quem você vai entregar e se relaciona, né? Então, eles veem o impacto do mundo nas ações. E aí, assim, vocês também já vieram, já fizeram parte de bastante coisa, porque o Rendes foi input para várias coisas, já tiveram no Eurecano. Acho que essa questão da rede que você trouxe, que a gente traz para as crianças, é que é importante, enquanto indivíduo, você ter suas competências, mas enquanto coletivo, você ter um propósito comum. Então, de fato, cada criança tem uma competência e se junta, mas sempre tem um objetivo comum, e acho que isso é o elo de ligação entre os parceiros, as crianças, os nossos entusiastas do ensino. Então, a gente traz essa mentalidade na prática para as crianças, né? É muito natural para elas
estarem no ambiente, amanhã estar num outro vendo acontecer, criar uma solução, implementar com outra pessoa, aparecer uma pessoa nova para dar uma aula hoje de tal coisa no meio do nada. Para elas é orgânico isso. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Meio doido, mas funciona, viu? Ah, eu tenho certeza que funciona. Porque trabalhar com crianças é uma coisa muito prazerosa, né? Porque eles têm uma ingenuidade, uma vontade de aprender muito grande. Então, trabalhar com crianças e começar a mostrar para elas esse mundo que vai ser bem diferente do que a gente conhece hoje, ter essa possibilidade das crianças entenderem isso, para mim, eu acho que é uma coisa bem legal que vocês fazem. E Muito legal. e uma outra coisa, Val, a gente faz isso na Eurecano. A gente já gerou projetos, tem o Rendes, que a gente fez junto. Teve projetos com a Denise, que além de entusiasta nossa, tem um projeto autoral, o Ed Félix também. Então, assim, é muito orgânico para mim esse negócio de rede. Eu acho que depois que a gente entra, a gente não quer sair mais, né? É meio que viciante o negócio. É bem viciante. É bem viciante. Porque Até ele... porque gostar de... Quando você trabalha em rede, mesmo trabalhando com ensino, você consegue aprender mais do que ensinar. Porque todo dia é um aprendizado novo. Todo dia você está aprendendo uma coisa diferente. E uma coisa que eu aprendi também, né, do que você me falou quando eu trabalhava em empresas, é assim. E hoje é muito importante isso também. Você tem que ser um eterno aprendiz. Se você é um eterno aprendiz, você não vai caducar, você não vai ficar sem saber o que está acontecendo. Você tem que estar sempre querendo aprender. Um profissional de futuro, tanto criança que está aprendendo com você, quanto os profissionais que a gente trabalha na BeFuture, a gente fala muito isso para eles, que eles têm que estar sempre, ter postura de aprendiz. O que é ter postura de aprendiz? É nunca ter uma coisa como concreta. Não estou falando de valores, eu estou falando de aprendizado. E muitas vezes o aprendizado vem da onde? De você aprender alguma coisa. Mas como é que é a sua capacidade de desaprender para aprender outra coisa diferente? Desenvolver essa habilidade de ser constantemente um aprendiz, desaprender e reaprender, é o que faz um bom profissional do futuro. E aí é o que você falou. Tanto numa área comercial como numa área de processo, não importa onde você esteja, você vai conseguir liderar uma boa entrega. Perfeito, Val. Val, a galera também podem ir perguntando, a gente vai intercalando, a gente não vai abrir um horário para as perguntas. Se vocês quiserem perguntando no meio, a gente vai acompanhando, então a gente vai fazendo diálogo e respondendo, né? Val, uma dúvida aqui para mim, né? Eu acho que ainda falando de trabalho, de futuro, de rede, de indivíduo, né? Muito a gente aprendeu da propriedade, né? Eu acho que a propriedade é aquela questão do o indivíduo falava, eu sou dono disso, eu criei isso, né? E quando a gente rompe isso para o novo cenário de rede, para o co-criar em conjunto, a gente tira um pouco dessa questão do eu criei para o nós criamos, né? Mas é uma mudança de mindset que ainda é difícil para muitos, né? Porque a gente vem daquela coisa de criar a nossa própria coisa e patentear o que a gente tem, mesmo que não formalmente, né? Como você vê esse mindset, né? Da gente ter sido educado para competir num ambiente onde a gente tem que ser o melhor e no mundo que está caminhando para co-criar em conjunto para ser o melhor, né? Como você vê isso? Então, Norbis, assim, eu primeiro conto com a Irecando, né? Para trabalhar as crianças que passam por aí, para que elas tenham isso de uma maneira mais fácil. Elas sintam que a participação é muito mais fácil, você cresce mais quando você trabalha em equipe e você não é dono de uma ideia nem de nada. Como é que eu vejo isso? Ela até tem uma brincadeira, tem uma historinha do filho da Ana, que uma vez ela perguntou para ele se existia... Vou plagiar a minha sócia Ana, que essa história cabe muito bem nessa pergunta que você me fez, que ela perguntou se existiam outros Einstein para ele, né? E aí ele brincou que não, porque antes, naquela época do Einstein, as pessoas trabalhavam muito mais sozinhas. Então, elas se desenvolviam e brilhavam sozinhas. Hoje, as pessoas trabalham muito mais em equipe. Então, quando aparece alguma coisa muito boa, geralmente é de um grupo. Se você vê nos grandes prêmios, ultimamente, alguns prêmios que acontecem no mundo, você vê que tem dado muitos prêmios para equipes.
para grupos de pessoas. E o que a gente desenvolve, tanto na Bfield como eu na minha vida pessoal, né? E até acho que não tem muita diferença entre o pessoal, isso tem a ver com o que a gente está falando, né? Trabalhar em equipe significa você estar junto das outras pessoas, dando o que você tem de melhor, sem ter medo nenhum de que o que você tem de melhor passe para outra pessoa. Porque é isso que você quer, que o seu melhor passe para outra pessoa. Porque isso é uma cadeia, né? Como se fosse elétrico, né? Uma eletricidade, rola uma eletricidade. No meu caso, né, com a Ana e com a Vera, muitas vezes a gente está discutindo algum projeto, alguma coisa, e a gente vai montando, no final, tá pronto, tem conteúdo, tem plano de aula, tem um monte de coisa, e a gente se perde no meio sem saber quem deu a ideia de quê, quem deu o nome, quem fez determinada atividade. É uma coisa que já vai... acontece naturalmente. E o que é importante para ter esse tipo de trabalho, Norbis? Assim, o que é importante para você trabalhar em rede, trabalhar em conjunto, sem ter esse medo que você falou, que as pessoas peguem as coisas de você? De novo, a gente tem que olhar para o coletivo. E, de novo, a gente tem que respeitar as pessoas. Né? Olhar para o coletivo é trabalhar em conjunto. O coletivo é mais importante do que um só. Legal. Então, assim, pensar no coletivo, trabalhar no coletivo, dar ideias, porque não tem importância de quem deu aquela ideia. O importante é o porquê daquele coletivo ali. Por que a gente está junto? Que trabalho a gente quer entregar? Que propósito a gente quer estar aqui, quer estar fazendo? Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas assim, quando eu falo de estar em conjunto, eu penso num valor que para mim é super importante, que é o respeito. Respeitar as pessoas, respeitar o momento delas falarem, falar também, entender o que está acontecendo ali e participar. E, de verdade, se você tem um trabalho em equipe, em rede, que está funcionando, a Rosana até botou aqui, ó, tudo começa pela confiança. Realmente, quando você confia nas pessoas e respeita, a coisa flui. E aí você pode perguntar, mas, poxa, como é que eu vou confiar em alguém, né? E eu sempre brinco dizendo assim, olha, quem não confia é porque não é confiável. Porque a gente tem e dá o que a gente conhece. Então, se você me pedir agora, Valéria, me dá um vinho de $5.000, Norbis, não dá. Porque o que eu tenho aqui custa R$50 e eu comprei no Pão de Açúcar. Serve? Pô, serve. Então, quando eu falo que eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar na confiança como um valor meu. Né? Eu tenho que acreditar naquilo como sendo um valor meu. Se eu sou confiável, eu confio. Legal. Então, você tem que dar o que você tem. Ah, mas aí, de repente, você percebe que naquela pessoa ela já fez alguma coisa e você viu que ela não é confiável e tal. Aí reflete, entende, se coloca no lugar da pessoa, vai conversando, entendendo por quê. Eu acredito particularmente, Norbis, que todo mundo tem boa intenção, sabe? As pessoas têm boas intenções. É que, às vezes, até você achar a boa intenção da pessoa, demora. Então, fazer pergunta e questionar, entender por que a pessoa está fazendo aquilo, vai ajudar muito a você trabalhar a confiança na pessoa. Legal. Val, perfeito. Tem uma pergunta aqui da Denise. A Denise Tá. fala assim, Val, você sabe algo sobre trabalhar por projeto? As empresas vão se modificar para isso? De selecionar profissionais liberais para um determinado projeto até ele terminar, havendo um fluxo de pessoas, né? Então, como você vê essa questão de contratar as pessoas por projeto e a evolução disso nas empresas, né? Tá. O que eu sei disso daí, tá? O que eu leio, o que eu percebo, e eu vejo também na Bfield acontecer muito isso. As empresas, de um modo geral, elas estão mais ágeis. Elas têm processos ágeis de trabalho, né? A pessoa não tem uma função específica. Muitas das grandes empresas, principalmente em algumas áreas, não em todas, né? Elas não têm uma função específica. Elas trabalham por projeto, ou seja, ora ela está sendo líder de um projeto, ora ela está participando de um projeto. Eu dou um exemplo do projeto que a gente acabou de fazer lá na United, em que ora a gente ia lá para frente e fazia o treinamento, ora a gente ficava atrás servindo o cafezinho. E não tem problema,
porque todo mundo está fazendo parte do mesmo projeto, tá? Eu vejo as empresas cada vez mais trabalhando com essa contratação ou colaboração por projeto, porque é muito melhor para as empresas trabalhar por projeto, né? E mesmo quem é contratado na empresa trabalha por squads, que é uma maneira de você trabalhar por um processo específico. Então, você monta um squad, ninguém mais é só gerente, analista, desenhista, ninguém tem função. A gente forma um squad, que é uma espécie de grupo, e para determinado projeto, Norbis, me corrige que você é bom nisso, para determinado projeto, você vai ter determinada função. Então, mesmo que você não seja contratada para um projeto, você estando contratado numa empresa, a empresa vai pedir para você trabalhar desta maneira, atuando com funções diferentes, dependendo da necessidade do projeto. É uma maneira muito mais ágil das empresas entregarem mais, porque quando você trabalha dessa maneira, você tem pequenas entregas constantes, e isso gera um gás no projeto muito bom. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que existe sim a possibilidade das empresas contratarem mais para desenvolver projetos. Aí o que o profissional tem que ter? Né? O que um profissional que é contratado para desenvolver projeto tem? Tem que ter um pouco disso que a gente falou, confiança, trabalhar com respeito, ser aberto, ouvir, não querer guardar as coisas para si. Porque quanto mais você se expõe, quanto mais você fala, as pessoas estão vendo que você está cooperando, que as suas ideias estão vindo para o todo, para o coletivo. E isso faz diferença. Então, você provavelmente vai ser chamado em maiores números de projetos. Espero que eu tenha ajudado na resposta. Quer complementar, Normes? Ajudou mesmo, Val, e é isso mesmo, né? Cada vez mais as empresas estão trabalhando por projetos. O que você falou por exemplo, o gerente de produto, ele toca a área de operações, mais um papel num projeto. Por quê? Porque é dentro do projeto que está o verdadeiro valor, né? O projeto é algo que tem começo, meio e fim para melhorar algo, né? E as empresas perceberam que o diferencial competitivo está justamente na equipe que implementa um projeto. E realmente a metodologia ágil, né, do que você falou, da gente ter pequenas entregas, é algo muito comum hoje. Tem um projeto enorme, mas você vai fatiando ele por dois motivos. O primeiro é porque você erra cedo e corrige cedo. E o segundo é porque quando você vê pequenas entregas, mesmo que parciais, você mantém o seu cliente satisfeito porque ele está vendo a evolução. Antigamente, tira aquela você entregava ansiedade, em um ano, o cara desacreditava do projeto. Agora não, isso faz com que ele fale, pô, tá vindo. Então, é uma forma mais humana até de você se relacionar com o cliente e dar satisfação para ele, né? Eu, E você particularmente, pratica adoro isso com as trabalhar. crianças, Oi? Norbis? Fazer uma Oi? pergunta sem querer se cortar. Você pratica isso com as crianças na Eurecando, de trabalhar com elas Sim. em rede, em projetos, botando elas em funções diferentes nas escolas? Como é que vocês fazem isso? As crianças aceitam bem isso, né? Lá na Eurecano, o que acontece? A gente adora o lúdico, né? Então, a gente pede para as crianças criarem os avatares delas, né? Então, elas desenham os avatares nos post-its e criam o nome da equipe. E aí tem avatares de tudo que você imaginar de nome desenhado. E aí a gente tem um Kanban, né? E a questão da gestão à vista, que vem lá do Lean, ficou muito forte agora também no Scrum. Então, as crianças têm o que elas estão fazendo, a fazer, fazendo e finalizado. Então, elas entendem o ciclo, como elas andam nisso, né? Então, agora eu estou fazendo, agora eu mudei de etapa. E aí elas vão vendo essas etapas e o que conclui cada etapa. Então, a gente trabalha por projetos, sim. Só que a questão é o quê? A gente dá tem duas coisas bem legais nisso. A primeira é a gente entende qual que é a característica predominante na criança. Então, por exemplo, as crianças se organizam melhor que os adultos. Vou dar um exemplo. A gente estava num projeto de energia solar. A Denise, inclusive, estava dando essa aula. E aí você tinha uma equipe que tinha crianças de 8, 9, 10 e 11 anos juntas, né? E aí eles estavam tentando fazer sozinhos, mas viram que não dava, porque tinha que ser em conjunto, só tinha recurso para uma coisa só. E aí eles falaram assim, a menina de 8 anos, que chama Maria, falou,
eu posso pintar. Eu gosto de fazer, eu sou boa nisso, tipo, fazer o acabamento do carro e tal. Aí o Bernardo falou, eu adoro construir, serrar, martelar. E aí o outro menino pegou os fios e começou a fazer a parte elétrica. Então eles se juntaram no que eles julgavam ser bom, testaram, deu errado, voltaram, corrigiram, isso que é legal, porque eles se frustraram junto, voltaram e corrigiram. Mas é isso, como você vai saber no que você é bom quando você é criança? Para saber, você experimenta. E para experimentar, você tem que deixar a criança livre. Quando você é adulto, por mais que você seja bom em algo, às vezes é legal você ter a chance de se desafiar em outra coisa. Então, você pode estar num projeto com uma função principal que você é bom, mas nada impede de você também colaborar em outra função. Acho que isso que faz a equipe, né? E as crianças, isso é muito orgânico. Você vê elas trocando de função, às vezes, lá no meio, voltando, sem discutir. Eu falei que ia pintar, eu não falei. É um aprendizado para a gente, Val. É um aprendizado para a gente, porque normalmente a gente entra no projeto e fala, não, eu sou o gerente de projeto, eu sou não sei o quê. Você já entra com essa roupagem, né? E aí isso causa aquele problema todo da equipe não olhar para você como um cara que vai colaborar, e sim como um líder, um chefe, né? Não é nem líder, né? Quando eu percebo o que você está falando e comparando crianças com adultos, né, que a gente falou que as pessoas precisam ser eternos aprendizes, querer aprender sempre, estar sempre com essa visão de que eu não sei tudo, eu posso aprender, o que tem de novo, é bem ter esse jeitinho de criança, né? Que criança está sempre querendo aprender alguma coisa, trabalha muita curiosidade, ser curioso. E curiosidade tem muito a ver com criatividade. Como é que você consegue ser criativo? Quando você Sim. tem curiosidade. Se você não tem curiosidade, você mata a tua criatividade. Então, as crianças são assim. Elas são curiosas, elas querem aprender sempre e, com isso, elas têm muita criatividade. E quando você fala de trabalhar por projeto, exige você ser muito criativo, porque Muito. cada hora você está exercendo uma função. Né? Você não vai Muito. ser sempre a mesma coisa, você vai estar fazendo coisas diferentes todos os dias. É isso Então, aí, né? essa necessidade de aprender, por que eu acho isso muito importante? Porque a gente está nesse mundo aí maluco, né? Volátil, toda hora esse mundo está mudando, é uma extrema volatilidade, um mundo complexo que, por mais que a gente queira simplificar, a gente trabalha para simplificar, ele é um mundo complexo, ele tem muitas incertezas, você não sabe o que está acontecendo, e ele é ambíguo. Ora tem um jeito, ora tem outro. Para lidar com esse mundo todo, se você não tiver essa vontade de querer aprender, não ter medo, de querer respeitar as pessoas, você não evolui como profissional. E é olhar as crianças é que faz a gente perceber que o que elas fazem, a gente tem que voltar a fazer. A gente tem que capturar esse nosso lado criança, porque esse é um lado de profissional do futuro. O profissional do futuro, ele tem essas características que uma criança tem. Sim. E você sabe que lá no MIT, né, tem um estudo que derivou a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que o Lehman fez uma parceria e trouxe, mas tem um estudo que fala do jardim de infância para a vida, né? Essa questão da gente aprender, inclusive para os adultos, da gente aprender da forma como criança, com a curiosidade, com o se expor no bom sentido. E isso é uma coisa legal, né? Porque quando a gente lembra de jardim de infância, esse tipo de coisa, a gente remete a coisas boas. Por quê? Porque eram lembranças onde a gente tinha uma liberdade. Então, você vê que curioso, fala isso para os adultos hoje, né? Então, olha o quanto é necessário realmente reviver essa criança interior, né? E voltando para a BeFuture, né? Que é essa empresa que a gente faz as coisas com bastante amor, né? A gente nasceu mesmo com esse propósito de conectar as pessoas com o futuro para que elas não tenham esse medo, né? De se expor, de trabalhar para o projeto. E o que a gente percebe? Que adulto, ele só aprende se ele entender que aquilo dali vai servir para alguma coisa. Né? Ele tem que ver alguma utilidade, senão ele não se dedica a aprender. Então, aí tem um truquezinho. Se você é um adulto, a gente é adulto. Pelo menos a maioria das vezes, né, Marcos? Pelo menos na identidade, né? Na identidade a gente é.
Se você é um adulto e você quer aprender e quer ver utilidade naquilo, você tem que puxar aquela tua vontade, que eu falei logo aqui no meio do nosso papo, de ser um aprendiz sempre, de querer aprender. E o lúdico ajuda o adulto a aprender. Por isso que a gente fala que a gente gera experiência de aprendizado. Então, a gente, de uma maneira mais lúdica, a gente ensina coisas difíceis e complexas, mas de uma maneira lúdica, porque é mais fácil entender. Porque o lúdico te traz o quê para a gente? Traz essa inocência, traz o respeito, traz a cumplicidade, traz o nosso lado criança. E com isso a gente se solta para aprender. Tem um porquê do ser lúdico. Não é só para ser uma coisa para brincar e ser fácil, não. O lúdico é para puxar esse lado que a gente tem, que é um lado que facilita o aprendizado, facilita o entendimento. Então, acho que isso faz muita diferença, né? Uma sala, tanto na Eurecando, quanto na Bifuture, em outras empresas que fazem ótimos níveis de educação, a gente percebe o seguinte, que quando você está treinando, e principalmente adultos, coisas novas, ele tem que se sentir confortável, ele tem que se sentir como eu estou aqui, tenho um motivo, essas pessoas vão me respeitar e deixá-lo brincar com aquele aprendizado, deixar ele estar pronto para desaprender o que ele tinha aprendido até agora. Porque aqui, esse pedacinho aqui, que está deixando de ser louro, né, por causa do Covid, ele tem, como o meu, todo mundo tem um espaço, né? Então, você, para botar uma coisa nova, tem que tirar uma coisa velha. Você tem que fazer reciclagem, senão as coisas novas não entram. Não sei se fez sentido para você. Não, fez todo sentido, Val. E agora a galera começou a comentar e perguntar. Vamos olhar aqui. Porque é assim, depois que vai o primeiro, vai todo mundo também. Ó, a Rita falou assim, exatamente. O que o Covid-19 está exigindo das pessoas é pensar no coletivo. Ju Fontane. A Ju falou, às vezes a boa intenção é com ela mesma. Deixa eu ver mais aqui. Tem bastante palmas, bastante corações aqui também. Se conectar com todo o grupo do projeto. Antunes falou. A Denise falou que você respondeu, obrigado. Vários corações ainda também. Estou sempre aprendendo com a Bifuture. A Paulina falou. Eurecano Curitibenque assinou também. MRC67 falou, fala-se muito em home office atualmente. Como trabalhar o coletivo e o futuro com essa questão do home? Bem interessante isso. Boa pergunta! Bem como legal. Trabalhar o coletivo? Repete, Nobis. Como trabalhar? Então, assim, fala-se muito em home office atualmente. Como trabalhar o coletivo e o futuro com essa questão do home office, né? Posso responder e depois você complementa? Lógico, manda ver. Então, assim, isso é uma pegadinha. Que quando a gente fala em coletivo, a gente vai de novo para o coletivo físico. Estar perto das pessoas. Eu estou em coletividade, as pessoas estão perto de mim. Não necessariamente o coletivo é um coletivo físico. Tá? Coletivo é se conectar com o que você está fazendo e com outras pessoas. Então, por exemplo, aqui no meu prédio, nós tem 12 andares, 15 andares, né? Como é que a gente está se conectando aqui? Como é que a gente está respeitando um ao outro? Não tem obra no prédio. Por que não tem obra no prédio? Porque como as pessoas estão fazendo home office, se você fizer uma obra aqui em cima, atrapalha quem está trabalhando. Então, se conectar com as pessoas não necessariamente é eu estar do seu lado. Por exemplo, eu estou conectada com o Nobis e com vocês aqui. E a gente não está junto. Mas a gente está conectado pelo assunto, conectado pela vontade de trocar ideias, conectado pelas nossas experiências. É uma conexão. Então, o home office, você também está conectado. Por quê? Você está fazendo parte de algum projeto, lendo alguma coisa, trabalhando, mandando um e-mail, conversando com as pessoas. E melhor, você está exercendo uma conexão que te puxa para ter uma atenção focada em determinados momentos. Por quê? A sua família está em casa, o seu cachorro está em casa, a panela de pressão está no fogão e você está ali conectado com as outras pessoas. Então,
Estar conectado significa atenção focada em quem está ali com você, presencialmente ou não. Não sei Perfeito, Val. se é isso que o Norbis complementa para mim, se faz sentido o que eu falei. Não, perfeito, Val. Acho que é isso mesmo, né? É claro que como ser humano, a gente tem essa necessidade de proximidade humana, né? Vamos dizer assim, de estar, Sim, estar sim. junto, né? Acho que fisiologicamente, biologicamente, mas realmente a conexão ela vai além, né, do eu estar do seu lado. É isso que você falou agora. A gente está se conectando e querendo ou não, meu cachorro está lá preso, minha esposa, meu filho estão lá, mas eu estou aqui focado com você, você também e toda a galera que está na live, né? Então, acho que o desafio maior é a gente talvez quebrar esse paradigma de, putz, é difícil trabalhar em home office e se concentrar que as coisas comuns permanecem. O continuar falando com a pessoa, tudo bem que não está do lado, mas continuar tendo contato com a pessoa, o continuar focado num projeto continua. O que mudou foi a interface, mas o Tá. propósito e a rotina é a mesma, né? Então, é a gente se habituando a uma nova interface mais do que reconstruir todo o jeito de fazer, né? A gente já conversava lado a lado. Agora a interface do celular, mas a gente continua conversando, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que não é tão complexo quanto a gente acha, apesar de ser mais solitário algumas vezes. E a observação que eu faço é assim, Nobres, trazendo para a minha experiência, né? Eu já participei de reunião que tinham 15 pessoas numa mesa, tinha um slide, tinha uma discussão, estava acontecendo alguma coisa. Em vários momentos, embora eu estivesse ali sentada fisicamente, e as pessoas falando comigo, e as coisas acontecendo, eu não estava presencialmente ali. Eu estava pensando em outra coisa. Poxa, o prazo daquele projeto, aquela outra reunião. Pô, será que eu deixei o ferro ligado em casa? Sei lá, sabe? A nossa cabeça vai indo para vários lugares. O home office, ele te traz para a presença mesmo. Porque quando você está trabalhando em home office, você se conecta com a pessoa, faz reuniões de 2, 3 pessoas, e não dá para você fugir dali. Porque as reuniões são mais curtas, são mais pontuais e são mais efetivas. Então, eu até arrisco que você trabalhar online, muitas vezes, dependendo da sua atribuição, ela é mais efetiva. Porque naqueles 30 minutos que você está conectado ali, você está conectado de verdade. Está prestando atenção. Porque não dá para você disfarçar, levantar para tomar um cafezinho, não dá para você olhar para o lado. Você tem que estar ali, olhando e trabalhando. Então, isso dá mais. O trabalho fica mais efetivo. Legal, Val. E tem mais coisa ainda aqui. Vamos rolando, Meu ó. marido passou ali atrás. Ó. Pode pedir para ele dar um oi, a Ju também dá um oi aí, manda dar um oi. A Rita Você falou. prendeu o cachorro, né? Como eu não tenho cachorro. Aí tá ele, né? A Rita falou: não ter medo de aprender, de arriscar e de ousar. Vamos ver. Peraí, rolando aqui as coisas. Excelente. O MRC67, que foi quem fez a pergunta, falou: excelente. Estar conectado não significa estar lado a lado. Concorda, gostou. Tem E vou dar um bastante outro gente exemplo, né, concordando. Norbis? Vou até dar Oi? um outro exemplo vou dar um outro exemplo dessa questão de conexão que eu escutei esses dias, que eu achei muito legal e tem a ver com coletivo. Às vezes você está num trânsito, você não pensa em que você está conectado com todo mundo que está ali no trânsito, na fila do engarrafamento. Para você, você está no trânsito ali. Né? Você não percebe isso como uma conexão. Só que quando você buzina, quando você ultrapassa alguém, quando você desrespeita alguém, o que você fez? Você exerceu uma conexão. Ruim, mas exerceu. Então, em todos os momentos, em vários lugares, você está conectado. Você só precisa perceber em que você está conectado. No trânsito, você está conectado porque está todo mundo com aquele objetivo de andar ali naquela rua. Então, você tem que olhar para você, nessa conexão aqui, como é que eu respeito o coletivo? Vou sair buzinando? Val?
Pessoal, vocês estão ouvindo a Val? Galera, a Val caiu. Vamos ver se ela volta aqui. Espera aí. Acho que vamos adicionar de novo. Ela falou em trânsito, a internet caiu, né? Tá bem complicada hoje a internet. Lá a Val tá com alguns problemas, mas acho que tudo isso que ela está trazendo é bem interessante sobre conexão, né? E o mais importante, nem sempre a conexão é, é boa, né? É como ela falou, às vezes uma buzinada, às vezes uma série de outras coisas, né? Então nem sempre toda conexão é boa, né? Vamos lembrar da qualidade da conexão e não só das conexões. A Entrei. Val voltou aí, ó. Eu fiquei engarrafada. Estava engarrafada, né? Val, não tem problema, ó. Para a conexão que estava péssima aí, sem internet, a gente está praticamente a 12 minutos de acabar a live, né? Caramba, já passou tão rápido. Já é 15 para as 8. Mas vamos aproveitar esses 15 minutos, galera, porque a live ela tem um tempo de 1 hora. O Instagram, ele cai e a gente termina sempre 5 minutos antes para se despedir. Vai ficar gravado, né, Norby? Se as pessoas quiserem ver depois também. Sim, eu baixo por um aplicativo e aí eu disponibilizo e vou mandar até para você também, tá, Val? E aí a galera assiste e tudo mais. Galera, nesses últimos 12 minutos, se quiserem colocar alguma pergunta, coloquem que a gente vai respondendo rapidinho, né? Enquanto isso, deixa eu aqui com a Val também aproveitar os últimos minutos aqui, né, Val, para a gente conversar mais sobre isso. Val, eu estava falando quando caiu que nem toda conexão é boa, igual você falou. Às vezes a gente buzina, às vezes a gente está muito preocupado em fazer conexão. Mas quem está preocupado com a qualidade da conexão, né? Porque criar conexão é o que você falou, tá a todo momento, mas será que é tão importante se conectar a qualquer custo ou é importante ter uma qualidade de conexão, né? Mais vale 30 minutos de qualidade do que você estar conectado a todo momento sem agregar nada, né? Como você vê isso, né? Então, Norbis, eu até vou falar um pouco diferente do que você está falando. Tá. Eu não acho que se não está bom, existe a conexão. Não acho que não está bom, não existe a conexão. A conexão parte de estar bom. Ah, mas no trânsito o cara buzinou, não está bom. Não, ele não teve uma atitude boa, mas a conexão está acontecendo ali. Então, assim, a atitude que quando a gente tem de conexão, a gente tem que ter o respeito, é o famoso trabalhar em rede que a gente falou há pouco. A gente tem que respeitar as pessoas e valorizar as pessoas pelas diferenças. Então, estar conectado, se você respeita e quer valorizar as outras pessoas, legal. Você vai fazer coisas boas naquele teu momento de conexão. Agora, se o respeito não é um valor para você, você vai fazer coisas ruins. Agora, como a gente falou no início, que o crescimento, você cresce individualmente, quando você faz conexões ruins com as pessoas, você não está crescendo. E você não vai atrair novas conexões boas para você. Então, a responsabilidade sobre o que você faz nas suas conexões é sua. Então, tem que fazer conexões boas, porque aí você vai ter respostas boas das suas conexões. Não é o cara que é culpado, não é ele não sabe, ele não me entende, ele não me ouve, ele faz coisas diferentes, eu não estou concordando. Não, eu não estou conseguindo me fazer entender, eu não estou conseguindo com que ele me escute. Quando a gente traz para a gente a responsabilidade da conexão ser boa, então, por exemplo, alguém me buzinou, né? Isso acho que até foi uma amiga minha que falou, não sei se foi a Rosana, que ela contou para mim uma situação, ou foi a Vera. Eu agora tô em falta com as duas, que eu não estou lembrando quem foi. É a emoção da Foi live. a Vera manda um joinha aqui, hein? Que é assim, ó. Muitas vezes a pessoa buzina e você quer reagir, né? Acho que foi a Vera, assim, você quer reagir buzinando automaticamente. Mas lembra que eu comentei que todo mundo tem uma boa intenção? De repente o cara está buzinando porque você não sabe o que aconteceu com ele em casa, ele está atrasado para um compromisso que ele não pode perder, ele está com alguém doente, enfim. Coloca nessa intenção da buzina
alguma coisa boa, que você não sabe o que é. E aí a conexão acontece, você não retribui a buzina, deixa ele passar e vai embora, e tudo vai normal, ele para de buzinar. Agora, se você buzinar, ele buzina de novo, então fica buzina aqui, buzina ali, né? É o que alguém falou aí, a Lili, trabalhar com essa empatia, exatamente, se colocar no lugar da pessoa. Quando você tem empatia, você tem boas conexões, mas sempre tem conexão se as coisas estão boas. É meio que um truquezinho, né? Então, na verdade, essa buzinada que a A gente Vera começa respondeu que foi ela mesma que falou. foi a Vera mesmo. Então, Val, isso acaba gerando ruído na conexão, né? A questão do ruído vem muito dessa atitude da gente ter, né? E é virou moda, né? A gente falar de empatia, né? Mas aí tá aí o que você deu um exemplo simples, né? A pessoa fala, não, sou super empática, não sei o quê. O cara buzina, ela só falta parar do lado do cara e xingar. Então, a empatia, ela tá nas pequenas coisas também, né? Às vezes a gente não percebe que empatia é a todo momento, né? Se É, colocar a todo momento no lugar da pessoa, não importa o tamanho da ação, né? exato, Nord. Aquilo que eu falei antes, né? Que lembra de simplificar para lidar com o complexo. Na realidade, essas palavras que estão tão na moda, né? Coletivo, rede, empatia, propósito, tudo isso parece que isso é uma coisa muito grande, sabe? Inatingível. Quando eu estou num projeto maravilhoso, quando eu trabalho numa empresa e tal, mas as pequenas coisas é que reforçam as grandes. Veja como as pessoas fazem as pequenas coisas, que você vai ver como ela faz as grandes, né? Porque as coisas grandes, as coisas que te dão muita visibilidade, você toma cuidado, você percebe, né? Você toma cuidado com as suas frases, pensa antes de falar. Agora, nas pequenas coisas é que faz diferença. Quando uma pessoa vem pedir um dinheiro para você na rua, você não é obrigado a dar, enfim, mas você pode tratar a pessoa com um sorriso. Isso é uma pequena coisa, você respeitar aquela pessoa dali. Agora, quando vem um diretor falar, você vai sorrir. Ah, você está sendo empático? Não. A pequena coisa é você, os detalhes. Tá ruim, né? Deu uma parada, mas continua. Você falou do diretor, que não era simpático, né? Você ri. Aí você tava as pequenas coisas, os pequenos detalhes. O que eu estava falando, que eu vou repetir aqui, que a empatia é um exercício, até estão falando aqui, né? É assim, você quando está falando, vê as pequenas, como você vê o que as pessoas fazem no que é pequeno, é que você realmente vê a pessoa. Porque no que é grande, não faz muita diferença, as pessoas se preocupam muito em fazer o seu melhor, mas no que é pequeno, não. Então, quando você faz uma comida para o seu filho, e você tem um arroz e um feijãozinho para fazer, e você faz caprichadinho, Val, eu acho que a frase que você começou dizendo, né? Ser simples, acho que o segredo está na simplicidade e as pessoas confundem simples com simplório, né? Várias pessoas dizem, não, mas ser simples é ser relaxado. Não, ser simples é você justamente falar algo que todos entendem e cortar a burocracia, né? Cortar o desnecessário, né? Aquela ideia do simples é ruim, na verdade é o contrário, né? O complexo é ruim. O complexo demanda energia, o complexo ninguém entende, mas todo mundo faz aquela cara, nossa, que beleza. Qual é o problema de ser simples, né? Já dizia o Lean, enxuto, né? Os japoneses já fazem isso há muitos anos, né? Então, é eu acho verdade. que termos mais simples e termos atitudes mais simples realmente é o que faz a diferença. Val, E volta para as agora de crianças, verdade, né, Norbis? Volta para as oi? crianças. Volta para Volta as para as crianças. crianças. Ser mais como são as crianças, que as crianças são simples. As crianças são simples. E é na simplicidade que a gente vê cada solução que vocês ficariam de boca aberta, como elas realmente superam a gente em muitas coisas, pela simplicidade. Val, o papo está excelente, mas de verdade, olhando aqui no relógio, falta 5 minutos para a gente cair. Eu vou agradecer, meu, puta, dava para falar mais uma hora, acho que tinha zilhões de coisas ainda para perguntar.
Mas eu queria te agradecer por aceitar esse convite. Eu não tinha dúvida que isso é um papo incrível, né? Você tem uma experiência, uma história de vida muito legal e contribui com bastante coisa. Acho que você se doa bastante, isso é legal. Essa questão de doar não só o seu tempo quanto conhecimento, mas fazer as coisas bem feitas quando você se propõe. E eu queria agradecer muito. Agradecer ao público incrível aqui, interagiu demais. Muita coisa, comentário, pergunta, coração, olho com coração, palmas. E queria que você também, né, se despedisse, Val. Pô, chegando ao fim, né? Então, a Rita até escreveu aqui, foi super bonitinho, ó. Você pode ser pobre, mas não precisa andar com uma roupa sem botão, né? E toda mal passada, realmente. Você é na simplicidade é que você percebe o quanto a pessoa está se dedicando para aquilo. Perfeito, Ritinha. Então, assim, foi ótimo. Desculpe a minha internet. Hoje, se não fosse o telefone do meu marido aqui, eu nem conseguiria fazer a live. Mas eu agradeço muito a você, Nobres, agradeço a todo mundo. Vocês viram que teve uma hora que meus olhinhos já... Porque eu sou chorona, né? Não adianta, eu me emociono. Quando eu falei da simplicidade de fazer um arroz com feijão, eu me emocionei muito, porque, de verdade, a simplicidade está fazer as coisas com amor. Não importa se é uma mega ação ou se é um projeto pequeno. Eu aprendi isso, que você faz as pequenas coisas e as pequenas coisas dão muitos resultados, porque várias pequenas coisas é o que você é. Né? A gente é formado com pequenos pedacinhos, a gente vê o grandão, mas a gente vê um monte de pequenininho. O simples, como a Lívia está falando, o simples é muito valioso. E nisso que a gente está vivendo agora é exatamente isso, né? É o invisível, é o pequeno que está nos botando em toda essa situação. Então, valorizar o coletivo, pensar nas pessoas, respeitar, né? Trabalhar as pessoas junto com você. Tudo isso que a gente falou são pequenas coisas, nada grandioso. Tudo no pequeno que sempre forma grandes coisas. E eu amei estar aqui. Eu Pô, adorei esse combinado. negócio de live. Quem sabe a gente faz uma segunda e aí a gente faz do canal da Bifeature, a gente inverte e a gente faz uma live lá, vai ser massa também. Com Inclusive, vocês certeza. deveriam estar promovendo live lá também, galera. Puxem a orelha do pessoal da Bifiltry para eles promoverem lives lá no canal deles. Tem muita coisa legal para falar lá. Eles têm bastante coisa. Vamos provocar eles, Ó, tá? eu vou até dar um spoiler aqui. É spoiler que se fala quando se faz uma coisa diferente? Aham. Faltam 3 minutos. Semana que vem a gente deve fazer uma live para falar de um projeto que a gente está falando, Ó, que a gente vai, para colaborar com isso tudo que está acontecendo, com esse momento, né? Com isso, a gente está fazendo um projeto sem fins lucrativos para colaborar com as pessoas, com a liderança. A gente deve jogar isso semana que vem na rede. E aí a gente chama algumas pessoas para conversar e contar desse nosso projeto que a gente está fazendo com muito carinho, muita dedicação para ajudar alguns líderes a passar por isso de uma maneira perfeito. boa. Galera, fiquem ligados. Entra no Instagram deles. Eu não vou perder, eu vou assistir. E amanhã a gente tem uma live aqui com o Anderlin, na Eureka no Curitiba, falando com um cara que é da Crânio. Eu não vou dar spoiler e vocês vão saber. Val, adorei demais, mesmo. Agora Eu vamos também encerrar gostei, e Norris. a gente seja encerrado. Um beijo para vocês. Muito obrigado por todos os coraçõezinhos e por terem ficado comigo aqui, viu? E a Ana está dizendo que a gente está conectado sempre. A Verinha também com Sempre. certeza vai estar pensando a mesma coisa, conectados pelo coração. Perfeito. Tchau, Beijo, tchau. meninos. Tchau. Tchau.